Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 12 do Colégio Naval de 1994. Para que valores de K e P esse sistema aqui ele é indeterminado, ou seja, para que valores de K e P esse sistema ele possui uma quantidade infinita de soluções. Então nós vamos usar teoria de determinantes para resolver este exercício. A gente vai calcular o delta x e o delta y. O delta é o determinante da matriz dos coeficientes principais desse sistema, né? A matriz dos coeficientes principais é formada por esses elementos aqui, ó. Na primeira coluna são os elementos que multiplicam o x, que é o k e o k menos 4. E na segunda coluna são os elementos que multiplicam o y, que é o menos 6 e o 2. Menos 6 e 2. Esse é o determinante da matriz dos coeficientes principais desse sistema. O delta x, a gente pega esses elementos aqui, ó, que são independentes de x, e coloca na coluna primeira, que é a coluna do x, e mantém a segunda coluna da matriz dos coeficientes principais. O delta y a gente faz parecido. Aqui no lugar da segunda coluna, a gente coloca esses elementos que são independentes de x. E a gente mantém a primeira coluna da matriz dos coeficientes principais. E x e y, se forem soluções para este sistema, eles devem satisfazer essas duas igualdades aqui, ó. X vezes delta é igual a delta x, e y vezes delta é igual a delta y. Então, vamos tentar descobrir quem são esses valores de delta, delta x e delta y. Então, vamos resolver o determinante dessa matriz aqui, né? A gente faz a multiplicação assim cruzada. Então, vai ficar 2 vezes k. Daí, quando a gente multiplica esse por esse, a gente troca o sinal, né? Então, vai ficar, na verdade, mais 6 vezes k menos 4. Isso daqui é igual a 8k menos 24, né? Porque 2k mais 6k vai dar 8k. E 6 vezes menos 4 vai dar o menos 24. Então, esse é o valor do delta. Agora, vamos calcular o delta x. A gente multiplica assim, né? Então, vamos obter 2 vezes 5k menos 3p. Daí, quando a gente multiplicar esta diagonal, a gente troca o sinal. A gente troca ou coloca um sinal oposto, né? A gente tem que colocar o sinal oposto ao produto desse número daqui. Então, vamos obter 6 vezes 4k mais 3. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 10k menos 6p mais 24k mais 18. Isso daqui é igual a 34k menos 6p mais 18. Esse aqui vai ser o delta x. E agora a gente vai calcular o delta y. Então a gente multiplica cruzado assim, né? Então fica k vezes 4k mais 3. K vezes 4k mais 3. A gente multiplica cruzado desta maneira, colocando um sinal de menos na frente. Mas é a mesma coisa que a gente colocar um sinal de mais na frente, né? E escrever assim, ó. 5k menos 3p multiplicado por, ao invés de k menos 4, a gente coloca 4 menos k. Acabamos de calcular o determinante dessa matriz aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a 4k ao quadrado mais 3 vezes k, menos, ou melhor, mais 20 vezes k, menos 5k ao quadrado, menos 12p, mais 3p vezes k. Tudo isso é igual a 4k ao quadrado com menos 5k ao quadrado, nos dá menos k ao quadrado. Mas a gente pode colocar o k em evidência, ó. Vai para dentro do parênteses o 3, o 20 e o 3p. 3 mais 20 mais 3p dá 23 mais 3 vezes p. Sobrando ainda o menos 12p. Menos 12 vezes p. Então esse aqui é o delta y
esse aqui é o ΔX e esse aqui é o delta. E agora a gente vai olhar para esse sistema aqui, ó, para essas duas equações, para a gente determinar quais são os valores de K e P que tornam esse sistema indeterminado. Então perceba o seguinte, ó, que se o delta for diferente de zero, olhando para cá, ó, se o delta é diferente de zero, a gente coloca o delta aqui, né, faz x igual a ΔX sobre delta e faz y igual a ΔY sobre delta. E ΔX sobre delta para x e ΔY sobre delta para y seriam as soluções para esse problema, né? Ou seja, quando o delta for diferente de zero, significa que esse sistema ele vai ser determinado, né? Eu vou colocar assim, ó. O sistema ele vai ser determinado, ou seja, ele vai possuir uma quantidade finita de solução, né? Uma única solução. Isso quando o delta for diferente de zero. Então a gente não está interessado no caso em que o delta for diferente de zero. Porque nesse caso, o sistema ele vai ter uma única solução. A gente está interessado no caso em que o delta ele é igual a zero, portanto. Só que acontece que quando o delta é igual a zero, o sistema ele pode ser impossível ou indeterminado. Então, quando o delta é igual a zero, não necessariamente o sistema vai ser indeterminado, ele também pode ser impossível. E quando que ele vai ser impossível quando o delta é igual a zero? Bom, se aqui é igual a zero e se aqui é igual a zero, o sistema ele vai ser impossível quando o ΔX for diferente de zero ou o ΔY for diferente de zero. Então, para que o sistema seja impossível, o delta tem que ser igual a zero e um desses ΔX aqui tem que ser diferente de zero, porque daí, por exemplo, se o ΔX for diferente de zero, então a gente vai ter zero igual a um número que é diferente de zero do lado direito. Ou seja, o sistema ele vai ser impossível, né? Zero não pode ser igual a um número que é diferente de zero. Então a gente está interessado no seguinte, a gente está interessado em ΔX igual a ΔY igual a zero. Né? Porque daí nesse caso a gente vai ter delta, todos esses deltas aqui iguais a zero. Daí a gente tem x vezes 0 igual a 0 e y vezes 0 igual a 0. E daí o sistema tem infinitas soluções, né? Existirão infinitos x e y, tal que x vezes 0 é igual a 0 e y vezes 0 é igual a 0, né? Então a gente está interessado no caso em que todos esses deltas são iguais a 0. Mas perceba o seguinte, para isso daqui ser igual a 0, significa que o k tem que ser igual a 3. 8 vezes 3 dá 24, 24 menos 24 dá 0. Então a gente sabe que o K vale 3. E agora a gente olha para cá, a gente quer que isso daqui seja igual a 0 e queremos que essa expressão aqui também seja igual a 0, né? Então, para o ΔX ser igual a 0, o que isso significa? Né? Significa que 34 vezes 3, né? A gente já sabe que o K vale 3, menos 6p mais 18, isso aqui é igual a 0. Quanto que vale 34 vezes 3? 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 3 vezes 3 dá 9, mais 1, 10. Então, 102 vai ser mais, né? 18 vai ser igual a 6p. Em outras palavras, daqui a gente tira aqui o 120 é igual a 6p, ou seja, daqui a gente tira aqui P é igual a 20. Só que lembre, né? Quando P é igual a 20, significa que o ΔX ele é igual a 0, porque isso aqui tudo é um 6 somente C. Né? Tudo isso aqui é um 6 somente C. Então, se o ΔX é igual a 0, o P é igual a 20. E se o P é igual a 20, significa que o ΔX é igual a 0. Então, para P igual a 20, a gente tem que garantir que o ΔY também vai ser igual a 0. Então, será que isso daqui vai ser igual a 0 para K igual a 3 e para P igual a 20? Então, vamos fazer isso agora. Só deixa eu tirar a minha imagem daqui e vamos fazer esta conta. Então, olha só. Nós temos que colocar no lugar do K o número 3 e no lugar do P o número 20. Então, nós temos menos 3 ao quadrado, que dá 9, mais 3 vezes 23, mais 3 vezes P, que é 60.
né? Porque o P é 20, menos 12 vezes 20. Bom, 12 vezes 2 dá 24, né? Então vai ficar 240. Então isso aqui vai ser igual a menos 9, mais 3 vezes 23 mais 60 dá 83. Então, menos 9 mais 3 vezes 83, menos 240. Obtemos menos 9, mais 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 8 dá 24. Será que isso daqui dá igual a zero? Dá, né? Porque olha só, menos 9 com mais 249 dá 240. 240 menos 240 dá zero. Então, de fato, quando o K é igual a 3, o delta é igual a zero. E quando P é igual a 20, tanto o ΔX quanto o ΔY, né, para K igual a 3, vão ser iguais a zero. Então, esse sistema ele vai ser indeterminado quando K é igual a 3 e quando P é igual a 20. Logo, a nossa resposta vai ser a letra D. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.